O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, num tempo de silêncio, rezemos ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo venha nos ajudar a compreender essa palavra. Oremos. Amém. Irmãs e irmãos, nesse mês de outubro, a igreja reza pedindo ao Senhor que sustente tantos homens e mulheres que Ele chamou e enviou para a missão. A missão que é anunciar ao mundo tudo o que Deus já fez por nós. Ele não deixa a gente esperando como uma viúva frágil, abandonada, que convence a Deus na teimosia. Deus nos socorre muito antes que nós o peçamos. Precisamos olhar para o mundo, mais do que dizer ao Senhor: mude o mundo, dizer ao Senhor: faz de mim um instrumento do Senhor na transformação e na santificação do mundo. Eis-me aqui. Hoje, a palavra de Deus fala para a gente sobre o papel e o que é a oração na vida de quem crê. A oração que supõe colocar-se diante de Deus e deixar ser transformado por Ele, como a segunda leitura vai nos ensinar. Tomemos juntos, comecemos pelo Evangelho. O papel da oração. Domingo atrasado, Jesus falou para nós sobre a fé,
mesmo pequena como um grão de mostarda, faz a gente operária e operário da obra dele, serva e servo, que faz tudo o que devia e ainda diz que é inútil. Domingo passado o Senhor mostrou para a gente que essa fé transforma a gente em homens e mulheres agradecidos, como o samaritano leproso, que com mais 9 judeus foram curados da lepra, só ele volta para agradecer. Ter fé é ser homem e mulher agradecidos sempre. E hoje nós podemos dizer sem medo, ter fé é ser homem e mulher de uma vida permanente e insistente na oração. O que é a oração e qual o papel da oração na vida nossa? Tomem lá comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 1 ao 8. Número 9 do seu folheto. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Rezar sempre e nunca desistir. Rezar sempre e nunca desistir. É impressionante como as pessoas como nós temos dificuldade de entender o que é a oração. Nós pensamos que a oração é igual uma cordinha de cachorro para manter Deus perto da gente. A gente acorrenta Deus pela oração e Deus faz tudo que a gente quer, vigia a gente. Não é isso não. Para que rezar sempre e nunca desistir? O que é a oração? O que possibilita a oração a nós? Que papel tem a oração em nossa vida? Muitas e muitas e muitas vezes na minha vida de padre, essa semana foi um punhado de vezes, a pessoa chega na gente pedindo assim, pelo amor de Deus, padre, me ajuda a resolver o problema tal da minha vida, da minha família, do meu casamento, do meu trabalho. Aí você pergunta à pessoa, que tempo você dedica para a oração? Aí ela fecha a cara e fala assim, na correria que eu tô, tá tão bagunçada a minha vida que nem rezar não estou dando conta. Eu falo, aham. É claro, a oração, ela tem o poder de transformar o coração da gente, mais do que mudar a opinião de Deus. Muitas pessoas gastam anos e anos de suas vidas fazendo da oração uma ferramenta para convencer a Deus de dar a elas o que elas querem. Mas a oração é mais para transformar quem está rezando do que para mudar a opinião de Deus. Vamos ver? Vamos lá. Rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Quer dizer, era um juiz injusto, não é? Era um juiz arrogante e prepotente, não acreditava em Deus e não respeitava homem algum. Existem juízes assim hoje em dia? Não respeitar homem algum e não temer a Deus. Presta atenção nessas duas características. O sinal de que o juiz é uma pessoa ruim, ele não teme a Deus, ele não respeita ninguém. Pode ser que você não seja juiz ou juíza,
e não teme a Deus e não respeita ninguém. Põe-se nesse lugar. Tem pessoas que temem muito a Deus, mas não respeita ninguém. Tem pessoas que respeitam muito os outros, mas não temem a Deus. As duas coisas, a relação com Deus e a relação com o irmão, é o critério fundamental para avaliar a sua vida espiritual. Não existe vida em Cristo sem temer a Deus e respeitar o próximo. Não existe vida em Cristo. Numa cidade havia um juiz assim, não temia a Deus, não respeitava homem algum. Versículo 3. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. O que essa viúva tinha de encrenca com alguém, com um adversário na cidade? O texto não fala. Mas a viúva na Bíblia é símbolo da total vulnerabilidade, desproteção total, desprotegida, frágil, insegura, vulnerável a qualquer intempérie. O único apelo dela não adiantava pedir misericórdia de ninguém. O único apelo dela é insistir com o juiz: faze-me justiça contra o meu adversário. Você pode imaginar um monte de pessoas hoje frágeis, vulneráveis, fazendo esse clamor para a justiça no Brasil, no mundo. Pessoas que não têm com quem contar, pessoas que não têm dinheiro para pagar advogado bom, pessoas que não têm com quem contar em sua vida, em sua causa. Quantas pessoas vivem sem ter com quem contar, porque o médico diagnosticou uma doença grave num filho, e o remédio fica uma fortuna, e ela não consegue o remédio, e não tem ninguém por ela. A lista de possibilidades dessa viúva ser frágil é enorme. Pode ser um vizinho que tomou metade do lote ou da casa dela, pode ser a dificuldade de arrumar remédio para a saúde de um filho. Você pode aplicar todas as pessoas em situações de fragilidade hoje e colocar no lugar dessa viúva, que vai dar a mesma coisa. Então, o frágil, o indefeso, o sem ninguém de um lado, e o que tem o poder da justiça na mão, mas não teme a Deus e não respeita ninguém do outro lado. Esse contraste entre quem pode tudo, o juiz, e quem não pode nada, a viúva. É esse contraste que vai ajudar a gente a entender o que é a oração. Afinal de contas, Jesus fala da necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Versículo 4. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou. Leia. Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Essa viúva já está me aborrecendo. Leia. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. Na verdade, ele começa a pensar: essa véia está me perturbando. Não posso sair na rua, que ela começa a gritar. Uma hora, essa véia vai surtar e meter uma pedrada em mim, não é? Vou fazer justiça antes que ela venha agredir-me. Já estou correndo risco. Então, tem muita gente que pensa Deus desse jeito, infelizmente. Tem gente que faz o pedido para Deus e marca data e hora para Deus atender. Senhor, eu vou começar hoje uma oração e quero que em 3 dias o Senhor me dê resposta.
senão eu vou fazer igual a viúva, vou meter o pau e meter a lenha no senhor, falar que o senhor não vale nada. Tem gente assim. Tem gente que põe data de vencimento na oração. Vou fazer 3 meses, fazer 40 dias de jejum e oração, e ela já põe data de validade. Se não conseguir isso, também vou lascar o resto, aí não adianta mais, vou abandonar esse casamento, vou abandonar minha vida, não compensa mais. Isso existe? Então, vamos mudar isso a partir de hoje. A viúva insiste tanto que o juiz olha para 2 coisas. Ela já está enchendo o saco, me aborrecendo, e corre o risco de que ela venha agredir-me. Versículo 6. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. Para lá. O que o juiz falou? Jesus está falando, presta atenção no que esse juiz injusto falou. Leia o que ele falou. Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. Escutai o que diz este juiz injusto. Versículo 7, leia comigo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Você acha que Deus te faz esperar? Leia. Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Deus, para lá. Olha aqui para a cruz. Deus, quando você rezar, se lembre da cruz. Olhe para a cruz. O Papa Bento, nosso velhinho querido, Papa Emérito, ele diz que justiça é muito importante, mas o amor da cruz é muito mais que justiça. Você vive procurando a Deus por causa de justiça e esquece que na cruz Ele ofereceu o amor que é mais que justiça. Justiça é eu dar para a viúva o que é de direito dela. Você pode imaginar, a viúva tinha lá provavelmente era uma cena dessas, um quintal onde ela criava uns cabritos, umas ovelhas, e tirava o dinheirinho desses cabritos e ovelha para ela pagar o remédio. E um vizinho veio e passou a cerca na metade da terrinha dela. Pode ser uma coisa dessas. Justiça é eu lutar para que seja dado a você o direito que é seu. Olhe para a cruz. O Papa Bento diz que justiça da cruz é mais que a justiça do mundo. Justiça da cruz é dar a você o que não é seu. Entendeu? Dar para você o que nunca foi direito seu. Inclusive, a justiça da cruz é dar a você o que você perdeu por ter cometido coisa errada. Porque o pecado, ele mancha a nossa alma, e o pecado marca a nossa alma, e a nossa alma fica como que carimbada como um documento dizendo: você perdeu porque você quis e você errou. O pecado é exatamente você carimbar sua alma dizendo: eu desfiz do bem que Deus me deu, eu joguei fora, eu vendi, eu pus no lixo a graça que Deus me deu. Isso é o pecado. Então você perdeu a graça. E na cruz,
é devolvido para você a graça que você não tem direito mais de pegá-la de volta. Entendeu o raciocínio? Entendeu, igreja? Reage, porque isso aqui é sério. Entendeu? Justiça é eu lutar para que você tenha direito de receber o que é seu. O amor da cruz é mais que justiça. É você receber de Deus o que não é seu. Senão a misericórdia com que Ele olha para você. Justiça é devolver a você o que é de direito seu e que alguém arrancou. Amor é eu dar a você o que é meu. Hoje o Papa está beatificando, canonizando um santo mexicano, que era um menino, apaixonado por Jesus e por Nossa Senhora de Guadalupe, apaixonado, e que foi obrigado a recusar a fé. E esse menino dizia que Deus tinha feito por ele tanto, que morrer para ele era um prêmio, de tanto que ele recebeu de Deus. E quando foram matar o menino Martinez, diz que ele gritou, a última palavra dele antes da morte é: viva Cristo Rei e viva Nossa Senhora de Guadalupe. O amor da cruz faz você ter coragem de perder até a vida, dizendo: eu já recebi tanto de Deus. Portanto, o que Jesus está falando aqui é que a oração, presta atenção no raciocínio, que é difícil fazer esse salto agora. Vamos comigo no versículo 8. Versículo 8. Desculpe, versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Você pensa que Deus fica fazendo você esperar? Ou quando você reza se recordando da cruz e reza confiante, dizendo assim: Senhor, ainda que aqui em casa hoje não esteja do jeito que eu queria e que o Senhor quer, ainda que meu casamento hoje não esteja do jeito que eu queria e que o Senhor quer, mas eu agradeço firmemente, porque o Senhor não me fez esperar a sua graça. O Senhor já derramou sua graça sobre mim na cruz, lá há 2000 anos atrás. A oração te leva a contemplar o que Deus fez por você. A oração faz você enxergar uma realidade no meio da poeira, do furacão, no meio da tribulação enorme. A oração te faz recordar que Deus fez por você, dando a você muito mais do que você merece. Agora o versículo 8, leia comigo. Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Levante a sua mão para a cruz, diga comigo: Senhor, na cruz, o Senhor fez justiça. O Senhor fez justiça. Bem depressa. Bem depressa. O sangue caiu. O sangue caiu. E a justiça foi feita. E a justiça foi feita. O Senhor deu o último suspiro. O Senhor deu o último suspiro. E a justiça foi feita. E a justiça foi feita. Bem depressa. Bem depressa. O Senhor fez. O Senhor fez. A justiça do céu. A justiça do céu. Cair sobre mim. Cair sobre mim. E eu recebi. E eu recebi muito mais do que era meu. Muito mais do que muito era meu. mais do que mereço. Muito mais do que mereço. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Dê uma salva de palmas para Jesus. Olha, no mundo de gente insatisfeita, no mundo
de gente insatisfeita. Ontem, alguém me mandou um vídeo de um profissional, um psicólogo, dizendo o seguinte: que tem uma doença hoje nas crianças, que tem pai e mãe que não está aguentando o menino dentro de casa, e a escola está a maior encrenca, a maior briga com o filho. O pai e a mãe saem lutando de postinho em postinho de saúde, até conseguir um documento, um diagnóstico, para chegar lá e dar na cara dos professores e da direção da escola, dizendo: está vendo, meu filho tem transtorno bipolar, meu filho tem déficit de atenção, como chama o outro, meu filho é hiperativo, não é isso? O dia que um pai ou uma mãe consegue um documento dizendo que o filho é hiperativo, ele diz: está vendo, vocês é que são ruins, e o filho agora está autorizado a fazer tudo quanto é encrenca na escola. Não tem gente assim? Pai e mãe? Ontem eu recebi um vídeo de um educador, que ele diz assim: além a hiperatividade é um transtorno, mas ele descobriu uma doença, que não é a hiperatividade, não é o bipolar, chama síndrome do cérebro acelerado. Síndrome do cérebro acelerado. Ele dizia que essa síndrome, as crianças têm essa síndrome, e ela dá também em véi. Não é só em criança não. A síndrome do cérebro acelerado, ela é proveniente das crianças que não larga do celular e fica vendo joguinhos o tempo inteiro, igual doido. A síndrome do cérebro acelerado, o profissional da saúde dizendo que as crianças sofrem esse transtorno porque os pais vão dando, e a avó, principalmente a avó e o vô, vão dando presentes sem parar. E a criança vai entrando num colapso porque ela tem a sensação de prejuízo, porque ela nem brincou com o brinquedo que ela ganhou semana passada e já ganhou outro presente. Ela entra num processo de aceleramento do cérebro, com a televisão, o celular, o computador, o brinquedo que o vô deu, a avó deu, o padrinho deu, a madrinha deu. E esse profissional, ele dizia que essa síndrome a gente cura diminuindo os trem que a gente dá para os meninos. Ele diz que hoje a gente tem que diminuir os presentes, desligar a televisão, desligar o computador, desligar o celular e sentar no quintal lá de casa, na varanda, e conversar com as crianças, e deitar no colo, e fazer cafuné, e rolar com eles no chão, até eles dormirem. Isso desacelera o cérebro. E ele dizia que tem médicos, inclusive, que não conhecem essa síndrome do cérebro acelerado e dão diagnóstico errado, dizendo que a criança é bipolar, tem déficit de atenção, que a criança é hiperativa. E aí ele termina a fala dizendo: não é só criança que tem síndrome do cérebro acelerado, não. Tem adultos e tem véio e véia também. Porque tem uns velhos e umas velhas que nos liga. Não tem? Agora está na onda. Esses dias a gente estava, semana atrasada, lá na roça, e eu estou vendo lá o povo convivendo. E duas velhas, umas velhonas, com celular. Toda hora elas iam lá subir em cima do toco e ficavam olhando para o celular, porque não tem sinal na roça, né? Passava um pouco, tá lá a velha subindo em cima de um toco de harpa, veio olhar o celular. A velha. Falei: esse diacho ainda vai cair de cima desse toco aí, um toco alto. Síndrome do cérebro acelerado na véia, que não desgruda do celular. Isso existe? As véias no zap. As véias do zap. Minha gente, vocês riem, mas está feio. Nós temos que desacelerar os véios e as véias, desacelerar os adultos, desacelerar os jovens, os adolescentes, desacelerar as crianças.
Jesus pergunta: eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa, mas o Filho do Homem, leia comigo, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Será que o Filho do Homem vai encontrar fé sobre a terra? Tem mãe que não desliga do celular, fica toda hora olhando para o celular, porque está com medo porque o filho saiu, porque a filha saiu, o neto saiu. Tem uns que nem viaja, não vai passear, porque se for lá não pega celular, não vou ficar sabendo como é que estão meus filhos. Aí ela fica na solidão dentro de casa, o filho não está nem aí para ela, mas ela fica toda hora olhando para o celular para ver se tem uma mensagem de desgraça, acontecendo algum trem ruim com o filho. Isso existe? Jesus está falando, será que Jesus, quando voltar, vai encontrar fé sobre a terra? Nós perdemos a confiança. Nós mais velhos somos daquela época que quando morria um parente, escrevia a carta. Quando a carta chegava para nós, o defunto já estava enterrado há muito tempo, não era? A gente ia lá para visitar a viúva já estava até feliz de novo, já tinha passado até o luto, de tanto tempo, e a gente vivia. Agora é um processo tão acelerado de angústia, um processo tão acelerado. Eu estou acompanhando agora uma família, que o filho foi embora para o Japão, para a banda do Japão. A mãe fala todos os dias com o filho, lá naquele trem de computador, ela olhando na cara dele, ele olhando na cara dela, 1 hora por dia ela fala com ele, ele fala com ela. Esses dias eu brinquei com ela e foi uma bronca danada, porque a gente estava tomando refeição. Eu falei, eu tenho a impressão que você está convivendo mais com o filho que está longe do que com os dois que estão dentro de casa. Aí uma filha começou a chorar. Síndrome de uma insegurança, de querer ter o controle das coisas nas mãos, síndrome de não colocar mais as coisas nas mãos de Deus e deixa. O problema não é o que Deus vai fazer por mim, por meu filho, o problema é, Deus não faz você esperar, Deus faz justiça bem depressa. O Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? O problema não é o que Deus vai fazer, o problema é, você está cultivando a fé no seu coração? Você está rezando? A oração que você cultiva todos os dias, de manhã, de noite, a oração que você cultiva é para cultivar no seu coração a consolação e a certeza, o alimento permanente da graça que Deus já derramou, ou a oração que você reza é fruto, vou dizer uma coisa braba, pode? Tem gente que reza e reza demais, e reza demais, mais porque não confia em Deus do que porque confia. Sério? Sério? A oração, ela instala em você um estado de consolação. Um estado de consolação. Você fala desse jeito, olha, Deus me dando força para enfrentar, posso perder a saúde, posso perder pai, mãe, esposa, esposo, filho, filha, irmão, irmã, não é? Posso perder até a própria vida, mas Deus me dando a graça de sentir sempre a presença dEle é o que conta. Nós queremos que a oração, e hoje está cheio de padre e de pastor pregando a oração poderosa que faz você conseguir o que você quer. E Jesus fala, olha, uma rezar sempre, sem nunca desistir, é mais para que você não esqueça a justiça que Deus fez por você, do que para mudar a opinião de Deus. Entendeu a diferença? Entendeu? Entendeu?
De verdade? Tome comigo a segunda leitura. Carta de Paulo a Timóteo. É lindo esse texto. A oração hoje dificilmente nós podemos pensar alguém que reza, mesmo que o terço. Quando nós rezamos o terço, nós contemplamos os mistérios, e todos os mistérios estão na Bíblia. Mas dificilmente a gente pode pensar em alguém que reza sem usar a Bíblia, sem usar a palavra de Deus, ao menos um versículo. Quando nós rezamos e pegamos a Bíblia e lemos a Bíblia, para que é que nós rezamos lendo ao menos um versículo da Bíblia? Diz Paulo: caríssimo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. A oração serve para fazer a gente permanecer firme naquilo que a gente aprendeu e naquilo que a gente aceitou como verdade. Continua. Tu sabes de quem o aprendeste. Hoje em dia eu fico perguntando, será que sabe? No mundo de síndrome do cérebro acelerado, que fica toda hora, eu às vezes vejo os nossos grupos de WhatsApp, dos acólitos, dos ministros da Eucaristia, dos leitores, mesmo grupos de amigos da família. Assim, alguém manda um vídeo lindo, ou uma palavra bonita, e o outro manda outro, o outro manda outro, o outro manda outro, o outro manda outro, assim. Eu fico pensando, se ficasse só um, e a gente meditasse sobre uma palavra, um videozinho, estava bom. Mas é uma síndrome do cérebro acelerado. Ninguém reza, ninguém pega uma palavra para dizer, ô Senhor, converte, transforma-me. Não, a gente vive acelerado, um trem atrás do outro trem, assim. Veja, tu sabes de quem o aprendeste. Quantas vezes a gente vai conversar com as pessoas, elas dizem assim, eu vi um negócio bonito, não sei aonde, nem sei quem me mandou, mas eu vi um negócio bonito que diz mais ou menos assim. Nem sabe quem mandou, nem sabe de quem aprendeu, nem sabe quem foi que... Entendeu? A fé precisa ter fonte. A fé precisa ter fonte. Quem me ensinou? Veja, desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Vamos ler de novo? Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Vixe Maria, olha lá, quem de nós que pode dizer isso? Desde a infância eu conheço as Sagradas Escrituras, porque meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu padrinho, minha madrinha sempre dedicou ao menos meia hora, uma hora por semana meditando as Escrituras comigo. Somos analfabetos da Bíblia. Desde a infância conheces as Escrituras. Para que servem as Escrituras? Para que é que a gente lê a Bíblia na hora de rezar? Elas têm a palavra de Deus tem poder? Tem poder. Para quê? Leia. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Isso aqui, olhe para cá. A Bíblia existe para... A Bíblia tem poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação. A Bíblia não é para você usar como se você fosse cigano. Tem uns besta que usa a Bíblia assim, eu estou com angústia demais, vou ver, eu estou com dúvida, vamos ver qual a palavra que Deus tem para mim. Aí ele tira na sorte. Bíblia não é carta de baralho, não é bola da cigana para você abrir assim e ver o que a Bíblia você abre, você lê a Bíblia e ela tem poder
de comunicar você a sabedoria que conduz você à salvação pela fé em Cristo Jesus. Isso aqui é o centro. Não tem nenhuma coisa mais importante na Bíblia e da Bíblia para aprender do que isso. Para que ler a Bíblia? Para que aprender a ler a Bíblia? A Bíblia tem o poder de me comunicar a sabedoria que me conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Só que eu não quero salvação. Eu não quero o perdão dos pecados e entrar no céu. Eu não quero a vida eterna. Eu quero que Deus resolva meus problemas ontem. Foi? Eu fui na missa domingo para pedir o Divino Pai Eterno, para pedir Nossa Senhora tal coisa. Já tem uma semana que eu pedi e não atendeu. Quando você abre a Bíblia, ela não é um livro de magia para te fazer resolver os problemas da sua vida. Ela tem um poder de fazer você olhar para a sua vida e dizer: isso nada é mais importante do que a sabedoria que me conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia é para me fazer conhecer Jesus. Todas as vezes que eu falo da Bíblia eu tenho dito, não é? Papa Bento fala que nós não somos a religião do livro. Quando nós abrimos a Bíblia, no Antigo ou no Novo Testamento, qualquer passagem que a gente lê, a gente tem que ler, encontrar uma pessoa, Jesus. Você encontra Jesus na Bíblia, fecha a Bíblia e começa a conversar com Ele. E pedir dele a graça de corrigir sua vida, para que você alcance a salvação. Leia. Versículo 16. Presta atenção. Agora o horário de verão vai acordar vocês. Leia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça. Diga comigo, na justiça da cruz. Na justiça da cruz. E não na do mundo. E não na do mundo. Quando você lê a Bíblia, inspirada por Deus, ela é útil para te ensinar, para argumentar, para te corrigir e para te educar na justiça. Então, quando eu leio a Bíblia, o papel de ler a Bíblia não é para mudar a opinião de Deus, para Ele me dar o que Ele ainda não viu que eu mereço. A Bíblia tem poder de mudar quem? A mim. Continue. Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Estenda sua mão aqui para a Bíblia. Diga para mim: Senhor, dá-me a graça de ser uma pessoa de Deus. Dá-me a graça de pegar a palavra e que ela me torne uma pessoa perfeita, uma pessoa qualificada para toda boa obra. Presta atenção no que você acabou de falar. Quando você lê a Bíblia, não existe nada no mundo de obra boa que você não diga mais que não dá conta e que não é capaz. Entendeu? Quando você lê a Bíblia, acabaram as desculpas esfarrapadas. Quando você lê a Bíblia, ela torna você perfeito, qualificado para toda boa obra. A Bíblia torna você incapaz de fazer o que não presta. A Bíblia torna você capacitada, qualificado para o que presta, para a obra boa. Ainda que você ache um absurdo
Você olha para o seu casamento, para a sua família, para o seu vizinho, para o mundo, e você diz assim: só que eu conheço a palavra e a palavra me qualificou para boa obra, eu vou enfrentar. Meu esposo, minha esposa me ofendeu demais. O mundo, o capeta, a maldade do mundo pôs no meu coração uma dureza, um rancor, uma mágoa. Só que a palavra de Deus me qualificou para o perdão. Como eu creio em Deus e creio em Jesus, não tem como eu não dar perdão para minha esposa, para o meu esposo, porque a Bíblia me qualifica para boa obra. E perdão é a melhor e mais perfeita obra. Não tem como eu dizer que não dou conta de perdoar. Tá claro? Horário de verão acordou vocês? Tá claro? Reage. Tá claro? Reage. Acabou. Meu pai era de temperamento ruim, eu herdei dele. Quando criança eu fui judiado demais, eu tenho trauma porque minha mãe não me amou do jeito que amou o resto. Quando você lê a palavra de Deus tira de você tudo quanto é desgraça que encostou no você. Tudo quanto é trem ruim que grudou em você, a Bíblia arranca como escama, como machado tirando lasca. A palavra arranca de você o que não presta e torna você qualificada para toda boa obra. Amém? Mas não acabou não. Vira a página. Se a palavra te qualifica para boa obra, presta atenção no que vem. Leia. Tem uns que já estão dormindo lá longe, morrendo de medo da machadada da Bíblia. Capítulo 4, versículo 1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos. De novo, remetendo a gente na manifestação e no julgamento e na salvação. A Bíblia não é um livrinho de autoajuda para resolver aqui embaixo, não. A Bíblia é um livro para te preparar para lá. Tá claro? Vai. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir para julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino. Gente, olha para o céu, olha para o alto, leia a Bíblia e eleva o olhar. Espera a vinda de Jesus, espera a hora da sua morte, espera a hora do seu acerto de conta com o Senhor. A Bíblia te conduz para aquele momento, para aquela hora, diante de Cristo, do reino dele. Diz Paulo: eu te peço com insistência. Gente, irmã, irmão, escuta Paulo falando isso para você agora. Eu te peço com insistência. Se é com insistência, é porque Paulo tem a consciência de que Timóteo e eu e você corremos o risco de sermos frouxos, de sermos fracos, de escutar essa palavra e ficar arrumando desculpazinha para não abraçá-la. Paulo diz: eu te peço com insistência. Leia, a igreja. Proclama a palavra. O que é isso? Leia a palavra para os outros ouvirem. Abra a palavra e proclama. Proclama a palavra. Segundo, insiste oportuna ou importunamente. O que é isso, crianças? Insiste oportuna ou importunamente significa você quer ouvir, eu vou falar. Você não quer ouvir, eu vou falar do mesmo jeitinho. Você está com preguiça, eu vou zoar na sua cabeça a palavra de Deus. Você está morrendo de necessidade de ouvir a palavra, eu vou falar para você do mesmo jeito. Quantos pais e mães
perderam os filhos da igreja católica para os pastores e para as igrejas de crente, para o espiritismo, porque o menininho adolescente, você foi rezar o terço, ou falar uma palavra de Deus, ele fazia cara ruim, você emburrou e magoou e nunca mais falou nada com ele de Deus para ele. Para adolescente, o nariz torcido de adolescente desmantela a autoridade de pai e de mãe, minha gente, por favor. Insiste oportuna e importunamente. Quer ouvir, eu vou falar. Não quer ouvir, eu vou falar a si mesmo. Quer ouvir, você vai escutar. Não quer ouvir, você vai escutar a si mesmo. Escuta mais, vamos ver. Argumenta. Pai e mãe. Argumenta, pai e mãe. Tem que ter argumento. Argumento é o mesmo que dar o fundamento. Não é dizer você tem que acreditar porque tem que acreditar. É assim porque é assim. Isso não é argumento. Isso é falta de argumento. Tem porque tem. Não. Argumenta significa, pai e mãe, você também tem que preparar, qualificar você para dar conta de argumentar. Sua fé não pode ser burra. O que tem que prevalecer não é a sua autoridade, a sua imposição, mas a força do argumento. Que o menino olha para você morrendo de raiva e diz: eu estou morrendo de raiva de você, mas você tem razão. Isso é argumento. Pai, mãe, aquele dia você falou, eu fiquei morrendo de raiva, minha vontade era de sumir, mas você tem razão e eu vou observar. Isso é argumento. Agora só dizer para o menino: não, porque se não fizer isso vai para o inferno. Não, porque se não fizer isso Deus não abençoa. Se não fizer isso o capeta toma conta. Isso não é argumento, isso é apelação. Isso é burrice. Isso é preguiça. Argumenta. Leia. Repreende. Não tenha medo de repreender. Repreender é dizer: você tem que tirar do seu coração esse sentimento ruim que está estragando você. Você tem que tirar do seu coração, da sua boca, essas palavras ruins que não saem. Repreende. Leia. Aconselha. Senta com calma. Faz um cafuné no rosto e fala: meu bem, meu amorzinho, meu anjinho, deixa eu te dar um conselho. E aconselha. Aconselha. E o mais importante, leia. Com toda paciência e doutrina. Aí é difícil, não é? Tem que fazer isso tudo com paciência e doutrina. Limpidez de raciocínio. Argumento sólido, fundamento. Do Papa Bento se dizia assim: você pode dizer eu não concordo, mas você nunca vai poder dizer do Papa Bento: eu não entendi o que o senhor falou. Porque os argumentos do Papa Bento são de tal forma, argumentos de doutrina tão límpidos, você pode dizer eu não concordo, mas você nunca vai dizer eu não entendi. E pai e mãe tem que ser assim. Menino nunca pode dizer eu não te entendi. O menino pode até dizer: mãe, pai, eu não concordo, eu não aceito, mas eu entendi. Isso é argumento. A oração, portanto, a oração serve para você proclamar a palavra, insistir, oportuno e importunamente. Deixa eu lembrar uma coisa que eu não posso esquecer nunca. Insistir oportuna ou importunamente também para você. Não é só falando para os outros não, para você. Tem coisa em mim que todos os dias, 80% do meu momento de oração é eu dizendo para mim mesmo: essa palavra do Senhor tem que mudar isso em mim, mudar isso em mim, mudar isso em mim. O dedão tem que apontar também para mim. Insistir oportuna ou importunamente é também ir na birra até conseguir mudar-me. Agora o mais bonito, pega o Salmo.
Esse é o salmo para quem levanta todo dia, um salmo bom para rezar essa semana, quando você acorda. Olha que coisa linda. É um salmo para viagem, Salmo 121. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? Leia. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçarem os meus pés, e não dorme quem te guarda e te vigia. Oh não, ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Lindo, não é? Não é bonito? Vocês que chegaram de viagem, não é? Lindo isso. Incline a sua cabeça. Põe a mão no seu coração. E peça ao Senhor como Ele sustentou Moisés na oração para a batalha de Josué, pondo quem segurava os braços de Moisés para não cansar na oração. Peça ao Senhor para não deixar você se cansar na oração. Peça ao Senhor para não deixar você desistir na sua vida de oração. E que a sua vida de oração não seja para conseguir de Deus o que você quer, mas que a sua vida de oração seja para acolher o que Deus já fez por você. Te deu a salvação em Jesus. Que a sua vida de oração sirva para transformar você, capacitar e qualificar você para a boa obra, ainda que você e a sua família acha que você nunca vai dar conta, porque você tem um coração ruim. Todo mundo fala que você não vai dar conta. Diga ao Senhor que a sua palavra, Senhor, e a minha insistência na oração vai me qualificar e me capacitar para toda obra boa, ainda que eu mesmo, ainda que na minha família, no meu trabalho, as pessoas não acreditem que eu vá dar conta. O Senhor vai operar em mim essa graça. O Senhor vai me qualificar para o que é bom. Fale com o Senhor. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força
assim como Maria, que no poder de Deus confiou. Creia assim como Maria, que no poder de Deus confiou. Com Jesus tudo pode ser mudado. Muda em mim, Senhor. Pela força. Muda em mim tudo que precisa ser mudado, Senhor. Com Jesus. Me capacita e me qualifica para toda obra boa. Pela força da oração. Transforma-me, Senhor. Corrige-me, educa-me. Ele reina. Fiquemos de pé. Ele é Deus, nosso Estenda sua mão aqui para a cruz de Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, tudo que eu precisava, tudo que eu precisava, tudo que o mundo precisava tudo que eu precisava para ser melhor, para ser melhor, o Senhor já ofereceu o Senhor já ofereceu de graça de graça na cruz. na cruz Toda bênção, toda bênção, toda graça, toda graça, toda unção toda unção foi derramada na cruz. foi derramada na cruz. Agora Agora não existe não existe nenhuma força do mal nenhuma força maior que o seu amor, maior que o seu amor, maior que a sua graça. maior que a sua graça. Jesus, Jesus, por seu sangue, por seu sangue, transforma transforma a minha maneira de rezar. a minha maneira de rezar. Não permita Não permita que eu seja que eu seja fraco na fé, fraco na fé, frouxo na oração. frouxo na oração. Dá-me, Senhor, Dá-me, Senhor, a perseverança na oração, perseverança na oração, a insistência na oração, insistência na oração, não para conseguir o que eu quero, não para conseguir o que eu quero, mas para que a minha vida mas para que a minha receba tudo que o Senhor já ofereceu tudo que o Senhor já ofereceu de graça de graça na cruz. na cruz. Por isso, Jesus, com insistência, como uma pobre viúva, Uma pobre viúva, eu te peço, eu te peço, pelo poder dessa palavra que acabamos de ouvir, transforma transforma minha mente, minha mente, meu coração, meu coração, transforma transforma minha alma, minha alma, meu espírito, meu espírito, minha carne. minha carne. Capacita-me, Capacita, qualifica-me qualifica para toda boa obra. para uma boa Em tudo, Senhor, em tudo, Senhor. Senhor, Senhor, eu te peço, eu te peço com insistência, com insistência, transforma-me transforma agora. agora. Segure as suas mãos erguidas para a cruz. Peça a transformação do Senhor que você necessita. Peça a correção, a conversão que você necessita. Põe a mão no seu coração e agradeça a Jesus por toda a graça, todo o bem que Ele ofereceu na cruz para a sua salvação. Agradeça a Jesus que transformou e transforma você, que vai mudar a sua casa porque mudou você, vai transformar sua casa, seu casamento, sua família, porque a palavra dele mudou e transformou você. Agradeça a Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque vai ser diferente a minha vida. A partir de hoje, a oração vai ser a ferramenta para me transformar. Obrigado, Senhor.